Saúde, estamos de volta. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Estamos falando sobre sexualidade. A conversa está ótima. Sexualidade também na terceira idade. No primeiro bloco, você acompanhou, a gente falou, aliás, sobre a importância da discussão aberta dessa questão, desse problema, colocar para que não seja exatamente um problema. Isso é muito vital para uma vida plena. O médico ginecologista, Dr. Gerson Pereira, está aqui com a gente, está nos ajudando a desmistificar esse assunto, especialmente do sexo na terceira idade. Doutor, a gente falou no primeiro bloco sobre algumas nuances da prática sexual e falamos também da vivência de consultório, das mulheres idosas falando sobre isso. O senhor disse que os homens têm até um pouco mais liberdade de falar, né, sobre o assunto, né? Mas, de uma forma geral, o tabu persiste, né? Queria voltar a uma questão que o senhor disse. A gente lida com os nossos pais como se eles não tivessem feito sexo para a gente existir. Com os nossos avós, então, pelo amor de Deus, aí fica mais difícil, né? Esse é o contexto social, né, que de algum modo tem um papel importante na dessexualização na questão da velhice. Vamos imaginar assim, eu falo que o social é que dessexualiza as pessoas de mais idade. A biologia, não. Ela muda quantitativamente, talvez para menos, mas qualitativamente, talvez para mais. Mas essa instituição, seja ela coletiva ou seja ela familiar, ela impede, sem dúvida, muito a expressão da sexualidade. E a voz aí a gente não podia nem, de maneira nenhuma, né, falar dessas coisas. Ou quando falava é tarada, né, é doidinha, é doido, não dá nem para imaginar. O senhor acha que uma boa relação com a nossa sexualidade ao longo da vida nos prepara para entender o que vai acontecer na nossa velhice? Eu queria completar também as questões que existem no entorno dessa boa sexualidade. A gente já falou aqui uma vez da importância da vacina contra o HPV e a resistência que pais e mães têm, porque ela é aplicada aos 13 anos, mas, poxa, será que isso vai estimular a vida sexual da adolescente, ou do adolescente também? E outras questões que pessoas acham que falar sobre sexo pode estimular ou antecipar o início de uma vida sexual. Essa era a preocupação que a saúde pública inglesa tinha quando ela começou a dar permissão à educação sexual nas escolas. Havia aquele pessoal conservador que imaginava que falar mobiliza antecipação de vida sexual. Mentira, é o contrário. Os grandes contratempos na sexualidade da adolescência acontecem naquela adolescente ou naquele casal adolescente ignorante, no sentido de ignorar, de desconhecer. Então, falar não é só passar conhecimentos, não é só informar, é educar, entendendo sexualidade naquele contexto de ser vivenciado numa emoção positiva, numa comunicação de estar ou não preparado, de ser uma coisa com prevenção no caso necessário. Agora, vamos ser honestos. Infelizmente, eu até também respondi recentemente essa pergunta em cima de família, a família ainda quer terceirizar a educação sexual dos filhos. Não há espaço para terceirização. A gente tem que, na educação para o amor, tendo adultos amorosos na educação para a sexualidade, a família é a única, é a genuína, principal, por mais que esteja acontecendo uma transformação no conceito de família. Mas não dá para deixar redes sociais. Eu apresentei isso em 98 num congresso europeu, na época a gente tinha programa de TV, programa de rádio, a gente tinha 98, telefone. Em 98 a gente não tinha nem internet. O maior problema era TV. A TV deseducando mais, estimulando o sexismo, que é a discriminação entre sexos. Nós estamos aí vivendo uma coisa de dificuldade de lutar contra o racismo, que é um absurdo um negócio imaginar isso, mas existe o sexismo, que é a discriminação entre sexos, onde homem autoritário, dominador, mulher submissa, isso não tem mais espaço. As relações hoje entre pessoas é 2 para 2, no caso de uma relação de duas pessoas. Não há mais o espaço para 2 para 1, onde um tem direitos e deveres, o outro só tem deveres. Infelizmente, esse processo começa lá O Jean Paul Sartre dizia que a sexualidade de alguém idoso
foi definida quando os pais se conheceram ou antes mesmo dele ter nascido ou ser concebido. Porque se você tem um pai machista, uma mãe submissa, ali você vai se construir a sua sexualidade mais ou menos igual ou até antítese desse processo. Então, não é uma coisa que acontece agora, ou não é um problema que se eu falar em vacinar, eu vou estimular. Mas é a defesa que a pessoa tem de não mexer com sexualidade. Fernando, para mim, um grande medo que as pessoas têm, já fiz isso, eu fui consultor do Fundo das Nações Unidas para a População em projetos no Nordeste, e eu via que o medo de se falar em educação sexual, em sexualidade na escola, não é o medo de não estar preparado só, não ter formação, mas é o medo de falar de uma coisa que dê prazer ou que esteja ligado à felicidade. Parece que nós temos medo da felicidade, nós temos medo do prazer. Talvez explique lá no fundo por que a sexualidade é tão policiada. Talvez seja isso. Agora, doutora, a gente também tem, aí o senhor citou, né? A gente terceiriza a educação sexual dos nossos filhos e eles ficam mais expostos a essa informação da internet, das redes sociais. Causou muito reboliço nas redes sociais a divulgação da cantora Anitta, que eu adoro, ela dizendo sobre o kit sexo. Ela mostrou que tem um kit sexo que anda com ela para cima e para baixo, que é composto de dezenas de camisinhas e um creme lubrificante. As pessoas acharam um absurdo ela dizer isso. Ela falou, eu não sei o que pode acontecer, eu sou sexualmente ativa e preciso me cuidar. E ela divulga também o elogio que ela teve da ginecologista dela. O que o senhor acha disso? O senhor acha que isso expõe uma adolescente ao estímulo do início de uma vida sexual e, consequentemente, no caminho, na jornada, uma terceira idade, enfim, sexualizada mais ou menos? Quando os pais estão próximos do filho, né, seja criança, seja no desenvolvimento dele na adolescência, aquele modelo ali irá fazer com que ele, mais do que use camisinha, ou no caso da menina, usar a própria camisinha feminina, ou pedir que o outro use a camisinha numa relação, vai passar pelo processo que eu chamo de responsabilidade, que para mim não é só responsabilidade no contexto moral ou social, é responsabilidade no sentido de respeito a si e respeito ao outro. Se você educou bem, você vai ter filhos saudáveis, e filhos saudáveis que vão se respeitar e respeitar o outro. Eu fico triste quando alguém fala também que, eu concordo numa situação de falar de maneira mais aberta da necessidade da camisinha, mas a coisa perpassa o uso da camisinha só. Um jovem que está transando para ter quantidade de parceiras, que ele precisa contar para as pessoas quantas que ele teve, mesmo que ele use camisinha, ele é um irresponsável. Porque ele está fazendo do sexo um esporte maravilhoso, saudável, que não deveria ser feito nessa forma que ele faz. É igual aquele que não sai da academia de ginástica, ele faz o dia todo, ou aquela mulher que faz, tudo que é excesso não é saudável, vamos dizer assim. Como é que o senhor enxerga a chegada à terceira idade desses jovens que estão fazendo o uso sexual de forma esportiva, competitiva? Como é que o senhor vê esse idoso amanhã? Eu tenho muito medo, eu brinco que a gente viveu muito sexualidade culpa no ontem. Nas minhas palestras eu falo isso. Ontem era muito ligado à culpa pelo pecado. Hoje ainda tem culpa pelo não ter a performance, não ter aquela orgasmo mitificado, aquela relação mitificada. No momento, a gente está vivendo um sexo muito hedonístico, muito focado no prazer. Só o prazer, o que importa é o prazer. Poxa, mais do que o prazer é a alegria. Alegria é diferente do prazer. Eu espero que no futuro, mas não vão ser esses que estão entrando agora na terceira idade, infelizmente, a não ser que, e a gente tem que confiar sempre que eles vão mudar, a gente tem que acreditar sempre em flexibilidade, mudança de valores, de atitudes, de conceitos, mas eu espero que viva o sexo-amor. O que é o sexo-amor? Hoje, quando uma pessoa fala assim, vamos fazer amor, pode olhar, na verdade vamos fazer sexo, porque o foco está na ereção, está no coito, está no orgasmo. Quando você faz amor, o foco está na entrega, no processo e não no resultado, no brincar e no prazer de brincar. Brincar e ter prazer. É por isso que o Rubem Alves, a gente fica feliz quando sabe que é mineiro, todo mundo, né? Quase todo mundo está lá fora bem. O Rubem Alves falava assim, fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Olha a profundidade. Se eu tivesse uma máquina que internalizasse na cabeça das pessoas esse conceito, agora a gente acredita que as pessoas mudam, sim. A gente vê aí gente que está trabalhando em defesa
de animais que já foram caçadores, gente está trabalhando em defesa de árvores que já foram marceneiros, né, cortadores de coisas. Então, assim, né, os pescadores que pescavam em qualquer época não respeitavam, as pessoas mudam. A sorte é que é a flexibilidade. Infelizmente, eu tenho muito medo, eu acho que é pouco saudável um idoso não flexível, um idoso sério. O Volber dizia, nada mais sério que uma criança brincando, nada mais inconsequente que um adulto sério. Esse adulto sério de rigidez não é fácil, não. Doutor, e o senhor é um apaixonado por esse tema que a gente está discutindo aqui e também pelos vinhos. Como é que é essa combinação? Né? Vamos falar sobre isso. O vinho, ok, isso vai dizer que é com moderação, mas o sexo e o álcool estão muito ligados aí, né? No estímulo, na composição do ambiente. Como é que o senhor enxerga isso? O Shakespeare colocava, né? O álcool libera o desejo, mas prejudica a performance. Num de seus personagens ele deixava bem claro. O nordestino, de uma forma muito mais simples e objetiva, diz que o álcool dá coragem, mas tira as forças. Então eu achei fantástico, quando eu, trabalhando lá, dando consultoria Fundo das Nações Unidas, eu ouvi várias vezes isso, que ele dá coragem, mas tira as forças. É lógico que álcool não é remédio para nada, em nenhum sentido. Eu falo que, inclusive, vinho, quando eles querem me questionar a questão da saúde cardiovascular, eu falo, eu não entro, porque eu não sou experto para ver se o vinho faz bem o coração. Agora, trabalhar com vinho, vivenciar vinho, degustar com amigos, vinhos deliciosos, prazerosos, isso faz um bem ao coração danado. Então, o que faz bem ao coração é o que o vinho envolve. Na sexualidade, eu tive com um sexólogo francês que disse, Gerson, eu conheci, ele trabalhou uma época no Rio, ele falou, tem uma médica de Bordeaux que tem um site famosíssimo que é Vin et Sexualité. Vin Sexualité. Ele falou, vamos fazer o meu, vinho e sexualidade. E bombou, enquanto a gente, porque dá um trabalho da Natal de site, bombou, a indústria farmacêutica queria, de algum modo, também naquela época era mais liberal, de ajudar, porque o site bombou, passou a ser dos 10 sites mais mobilizados no mundo do vinho. Mas a ideia era pôr sempre sexualidade junto com vinho. Eu tinha ginecologia de todo o Brasil, eu viajava muito, pedindo a newsletter que a gente fazia, newsletter que a gente mandava mensal. Mas eu sempre fui fazer uma palestra num congresso de Buenos Aires e tinha um jornalista da La Nación, inclusive ninguém imaginava, num congresso de medicina sexual, tem um jornalista que consegue uma matéria de capa sobre vinho e sexualidade, a conferência era sobre vinho e sexualidade, e ele pôs assim, nesse binômio, a gente não consegue, nessa dualidade vinho e sexualidade, a gente não consegue fazer nenhuma relação positiva, vamos dizer, mas também não negativa. É lógico que o álcool tira um pouco dos freios sociais, desinibe aquelas pessoas que têm freios, retarda, por exemplo, o orgasmo do homem, mas usar bebida alcoólica para tratar uma ejaculação precoce é terrível. E a gente vê jovens que ficaram alcoólatras ou alcoolistas porque só transavam bebendo para retardar o orgasmo. Com o tempo, eles não têm nem ereção. Então, o álcool, sem dúvida, não é nenhum instrumento positivo para a sexualidade. E falando da combinação muito comum nas boates, né, brasileiras, né, o energético com o uísque ou com a vodka, importante lembrar que no rótulo do energético tem uma recomendação para que ele não seja misturado com bebida alcoólica. Mas isso passa batido, né? Não, eu já tive, das coisas mais tristes que eu já tive jovem que injetava no músculo do pé do ombro, do braço, uísque para ter performance. Sorte dele não teve, 2 vezes que ele fez e se descobriu, ele não teve necrose, ele fazia injeção de... Então, assim, achando que tem performance. E não tem. Na verdade, todas essas substâncias podem desinibir, mas com o tempo... Qual é a diferença de sexo com drogas? O sexo aproxima as pessoas, as drogas afastam as pessoas. O sexo aproxima a pessoa dela com ela mesma. A droga afasta a pessoa dela com ela mesma. Então, as diferenças são muito grandes. Apesar que a gente viveu aquela época, sexo, drogas e rock and roll. Né? Mas não dá. Que é um mito também, né? É um mito. Doutor, e falando dos avanços tecnológicos, né, para uma vida ativa sexual na terceira idade, tem a questão das mulheres que fizeram a retirada do útero. Elas continuam sentindo prazer? Tem alguma alteração? Não. A não ser do ponto de vista mais psicológico, né? Porque deixando de menstruar, às vezes, elas menstruavam, elas podem sentirem menos femininas, né, e tal, mas do ponto de vista orgânico, a não ser também que se retirou, na hora que tirou o útero,
Se houve retirada dos ovários, que a gente chama de panhisterectomia, aí tem uma coisa importante, porque você retirou ovários que na fase de menacme, que é a fase reprodutiva, essa mulher fica infértil. Ela fica amenorreica e, lógico, além de infértil, lógico, ela fica em menopausa, vamos imaginar, porque ela não vai ter mais produção hormonal. Mas na fase da pós-menopausa, aquele ovário que estava ali quietinho, ele produz androgênio. E aí você tira 40%, 50% da produção do androgênio, que tem um papel na libido também feminina. Então, se você não mexe com os ovários, a retirada simplesmente do útero e um pouco do colo, mas não retirou tanto manguito vaginal, que é tanta pedaço, tanta parte da vagina, porque aí vai encurtar a vagina, aí pode atrapalhar, aí pode. Mas, em geral, a gente fala que esterectomia total ou subtotal, não a panhisterectomia, que envolve retirada de ovários, não afeta negativamente a sexualidade. Costuma afetar até positivamente. Na época, a gente teve um residente no Hospital Mater Dei que selecionou um número bom de casos, um N importante de mulheres esterectomizadas e que relataram, depois da esterectomia, melhora da sexualidade. Por quê? Porque você tira o fator que estava provocando muito sangramento, que estava provocando muita dor, no caso da endometriose, e aí a sexualidade fica mais... E quando ela também está preocupada com a fertilidade, a contracepção, livre dessas questões, o ato fica também mais liberto? Eu tinha esquecido, e você, como um excelente jornalista, além da área, que é uma área que você domina, a gente sabe que você domina muito essa área, não tem dúvida. Outra questão é essa. Ela, inclusive, tem americanas, mulheres americanas e ginecologistas americanos, que se ela quer evitar filho, e não tem por que preservar o útero, em vez de fazer nem pensar numa laqueadura tubária ou algum outro método não irreversível, ele vai direto na esterectomia e elas topam fazer isso. Agora, aquela que, se ela tinha tanto pavor, tanto medo de engravidar, porque a prole já estava formada, na hora que ela se vê já tranquila em não engravidar, naturalmente ela vai ter melhora da sexualidade. Agora, doutor, é importante a gente falar também da parte masculina dessa história, né? Talvez uma relação com a questão da retirada do aparelho reprodutor feminino, seria a retirada da próstata, que, pro lado dos homens, que pode causar uma disfunção, talvez até mais séria, né? Existe um medo muito grande. Os homens têm tanto medo que até preferem morrer do que fazer a cirurgia. O medo que começa ali com o exame de toque, né? Estão falando de mito aqui também. Mas aí existem tecnologias, até a prótese peniana também funciona bem? Primeiro, assim, e hoje existe a cirurgia robótica, quanto mais rápido se faz e quanto mais a cirurgia e quanto mais consegue separar lá os nervos dorsais do pênis, a possibilidade de disfunção erétil, antigamente chamava impotência, que é pejorativo, falta, potência, poder. Imagina que o poder do homem esteja focado na ereção. Eu falo que, infelizmente, os homens, antes de relacionarem com as mulheres, relacionam com o pênis dele. Se o pênis responde bem, a relação fica boa. Se não responde, por isso que a medicação veio facilitar demais. E muitas mulheres querem que ele tome a medicação, não porque quer ele erétil, mas sabe que ele, com ereção boa, ele é muito mais carinhoso, ele é muito mais receptivo, ele deixa de afastar, porque o medo de falhar é pior do que a falha. A clínica de disfunção erétil é imensa e é fácil tratar, tem solução em todos os casos. Infelizmente, quando se faz uma prostatectomia radical e houve lesão dos nervos, ou o indivíduo ficou com disfunção erétil e não responde à droga oral, né, Viagra, Cialis, essas drogas facilitadoras de ereção, não responde à injeção intracavernosa às vezes, porque responde muito bem, mas ele não quer usar a injeção intracavernosa, a gente tem a prótese. Injeção intracavernosa que ele aplica 5 minutos depois de ter uma ereção suficiente, consegue ter uma vida sexual muito boa, com orgasmo e tudo, a mesma coisa da prótese. A prótese, quando é bem indicada, a satisfação é 95%, de um modo genérico, no homem e na mulher. Agora ainda tem cara, que conversar. Né? Infelizmente, pouco acessível ainda a maioria das pessoas. Né? Mas, doutor, a gente está caminhando aqui para o fim desse papo fantástico. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente aqui, nosso público imenso. Estamos falando de terceira idade, mas estamos falando de caminhada, estamos falando de jornada para os que já estão lá e para os que, se tiverem sorte, cuidado, atenção e autoconhecimento, vão chegar lá. A palavra de ouro agora é com o senhor, doutor. Nossa, e você
como quem dera se eu fosse o Coutinho nessa tabelinha aqui, Pelé e Coutinho, mas vou me atrever, tirando um pouco, né, sendo um pouco vaidoso, mas eu como Coutinho, você levantou para fazer o gol. Né, caminhada. Né? Eu acho que aquela pessoa que já chegou nesse processo lá da terceira idade, ela tem que saber que vale a pena dizer, no caso da mulher, o ginecologista, dizer no caso do homem, ao urologista, e quando eles não conseguirem, de algum modo, melhorarem aqueles problemas sexuais que estão presentes ali, que ele encaminhe. E eles sabem quem encaminhar. Acabou aquela época de ficar encaminhando para psicanálise de longa duração, porque senão essas pessoas ficam presas a essas clínicas, de algum modo, que vendem uma mensagem que não é verdadeira. Então, vá ao seu ginecologista, vá ao seu urologista, converse sobre problema sexual, porque não há aposentadoria em relação a essa questão. Aqueles que vão fazer o processo da caminhada, porque é uma caminhada, tem que começar a mexer com... A atividade física é fundamental. E hoje se sabe que a mucosa da artéria, que é o endotélio, ela produz substâncias para manter realmente todo o processo de vida. Então, no futuro, diz que as doenças todas vão ser enquadradas numa só, disfunção endotelial. Então, a atividade física é fundamental. O sedentarismo é uma das coisas piores que podem acontecer na vida de uma pessoa. Diminuir peso, ter uma dieta adequada, uma dieta satisfatória, né? Buscar lazer em determinados momentos. Agora, o lazer, para ser prazer, tem que ser com ócio. As pessoas hoje vão para férias, mas levam celulares, levam o computador e ficam acessando. Isso não é lazer. O lazer, para ser prazer, tem que ser com ócio. Eu acho que... E outra coisa, comunicar o tempo todo, entender que sexualidade tem muito a ver com a comunicação entre os pares. Sexualidade não é qualidade de pessoa, é qualidade de interação entre pessoas. Muito obrigado. Valeu, doutor. A gente que agradece, doutor Gerson. Eu acho que se a gente, no futuro, fizer uma seleção dos melhores programas aqui do nosso canal Viver Brasil, do nosso Saúde e Bem-Estar, o senhor está, assim, no top of top. Muito obrigado. Muito honrado vindo de você, principalmente. Valeu. Tá? Agradecer a sua audiência, a sua companhia e dizer que a gente gostaria muito de ver sua mensagem. Diga o que você achou da entrevista, sugestão, comentários. Participe aí pelas nossas redes sociais, vai ser uma alegria imensa receber a sua mensagem aqui. Ficamos por aqui, fique com Deus, saúde, até a próxima.